Ok, começou a gravar. Agora só falta minha tela. Deus do céu, gente, desculpa. Devia ter entrado um pouco antes. Se a professora tivesse me liberado um pouco antes. Mas fiquem tranquilos que a gente repõe esse tempo no final. E aí já emenda uma monitoria na outra. Vocês saem daqui 6 horas, vão direto para do Alexandre. Aí vocês saem da monitoria mais ou menos, vão pra boa. E é nóis. Eu tô falando isso gravando, né? Doente. Enfim, agora vai. Estamos quase lá. Uma janela. Essa janela aqui. Vitória. É isso. Os humilhados foram exaltados. Bom, vamos lá, gente. Eu preparei aqui 12 questões, tá? Que vão de derivadas parciais, passa por regra da cadeia, gradiente, aproximação linear, né? O plano tangente e tal. E a gente termina em derivada direcional. E aí a gente cobre, então, toda a parte de derivada parcial do cálculo 2. E aí, na quarta-feira, a gente começa de novo retomando o plano tangente, passa por polinômio de Taylor e vai até Lagrange, tá? Essa é a minha ideia, assim, espero que dê tempo. Qualquer coisa vocês me interrompam, tá? E vamos que vamos. Então, o primeiro exercício, será que tá indo? Tá atualizando? Eu acho que tá, né? Tá, mais ou menos, ok. Então, o primeiro exercício que eu preparei é de derivadas parciais. E ele é bem direto assim, vamos calcular a derivada parcial num ponto, tá? Todos os exercícios que eu peguei aqui, eles são do Stewart, tá? Eu acho que faz mais sentido a gente usar ele nesse momento, que é para uma revisão, então a gente tem que ir um pouco mais rápido. Então vamos lá. Então eu tenho aqui a f de xy, que é igual ao ln de x mais raiz de x quadrado mais y quadrado. Tá? E aí eu quero saber qual que é a derivada parcial em relação a x no ponto 3, 4. Tá? Então, bem diretona, vamos calcular a derivada pelas regras de derivação. E aí a gente substitui no ponto para ver quanto que é. Então, a gente sabe que a derivada do logaritmo é 1 sobre a coisa. Né? Então, derivada em relação a x vai ser 1 sobre a coisa. Né? 1 sobre o ln de x mais raiz de x quadrado mais y quadrado. E aí aqui eu fecho parênteses. Parece que ele está demorando um pouco para atualizar, né, as coisas, mas vamos que vamos. E aí a gente multiplica, então, pela derivada da de dentro. Né? Então, vezes a derivada de x em relação a x é 1, mais a derivada dessa raiz aí, né, que Então, como a gente tem a derivada da raiz, a gente tem de novo uma regra da cadeia. Né? Então, isso aqui vai dar uma fração, que vai ser derivando de dentro 2x, né? Então, derivando de dentro 2x em cima. Derivando de baixo, derivando a de fora, eu vou ter meio, né? Então, 2 aqui embaixo no denominador. E aí a própria raiz. Né?
Então, x quadrado mais y quadrado. Certo? O 2 corta com o outro aqui. E aí, a gente tem, então, a lei de formação já dela. Se você quiser desenvolver mais, simplificar isso aí, dá para fazer, tá? Mas com isso a gente já consegue achar o valor da derivada no ponto, se eu substituir o 3 e o 4, tá? Então, fazendo essa substituição, a gente vai ter que a fx é igual a 1 sobre o ln. Então, onde eu tenho x, eu vou substituir por 3, né? Mais raiz de 3 ao quadrado, mais o y, que é 4 ao quadrado. Top. Vezes, né? E aí esse parênteses aí. Então aqui eu vou ter o x que vale 3, né? E aqui então, raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Que a gente sabe que, por Pitágoras, se você quiser pensar, né? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado na raiz dá 5. Enfim, dá para fazer umas analogias assim para facilitar as contas. Né? Bom, então isso aqui vai dar 1 sobre o ln de 3 mais 5, né? Vezes 1 mais 3 sobre 5. E isso, portanto, é... ali não tem o ln, né? Ninguém me corrigiu. A derivada do ln é 1 sobre a coisa, não entra o ln. Então aqui não tem o ln. Beleza. Tava vendo que tava estranho? Então aqui é 1 sobre a coisa. E esses erros são bem comuns, tá, gente? Então presta bastante atenção nisso. Tá. Então, isso vai dar que fx no ponto que a gente está procurando, que é o 3, 4, ela é 1 sobre 5 mais 3 dá 8, eu acho. Vezes 1 mais 3 quintos dá para fazer, né? 8 quintos. Então aqui, 8 quintos. E por fim, então, essa derivada no ponto dá 1 quinto. Né? Nossa, que droga essa atualização do negócio. Tá um pouco atrasada a imagem, mas acho que vai ser assim mesmo. Certo? Então, um exemplo... Desde que apareça, tá? Desde que apareça já tá valendo. Beleza, então. Vamos que vamos. Bom, então esse é o primeiro exemplo, bem simplesinho, né? Regra do tombo, a ln é 1 sobre a coisa. Então vamos para o segundo exemplo, que também é bem rapidinho. Exemplo 2. Né? Eu quero saber, dada uma f de x, y, z, igual a y sobre x mais y mais z. Tá? Então, y sobre x mais y mais z, eu quero saber qual que é a f y no ponto 2, 1, menos 1. Também, diretona também, né? Então, para calcular a fy, que a gente pode escrever também como del f del y, se vocês quiserem, né? Então, bom articular as duas notações. Para calcular del f del y, a gente tem que aplicar aqui a regra do quociente, né? Então, a derivada da de cima é 1, vezes a derivada da de baixo, vai dar x mais y mais z, menos, copia de cima, e deriva a de baixo. Né? X em relação a y dá 0, y em relação a y dá 1, e z em relação a y também dá 0. Né? E aí, pela regra do quociente, a gente coloca o denominador ao quadrado. Então, x mais y mais z elevado ao quadrado. Né? E isso é igual, então, a
x mais y mais z menos y dá x mais z, né? X mais z. E x mais y mais z ao quadrado, eu vou manter x mais y mais z ao quadrado. Então, aplicamos a regrinha de derivação, a gente substitui no ponto, né? Então, a gente vai ter que del f, del y no ponto 2, 1, menos 1 é igual a x que é 2 mais y que é menos 1. Então, 2 mais menos 1 dá 1. E aí, x mais y mais z vai ser 2 mais 1 menos 1 dá 2. 2 ao quadrado, 4. Então, a resposta desse exercício é 1/4, bem curtinho também. Só aplicar a regra. Ótimo. Pera, Nenhum problema neles. ô Pedro, Diga lá. qual foi o procedimento que tu fez? Tu calculou. Foi implícito? Eu não entendi muito bem. Aqui é a regra do quociente, né? A regra do quociente é o seguinte, eu tenho uma f sobre uma g, quando eu derivo, isso Ah, dá essa del F ali é a mesma, né? Ali del embaixo. f, del y é a mesma, né? Ah, tá, beleza. Ah, Eu pensei, só escrevi outra notação exatamente pensei. para provocar essa confusão, porque a gente tem que lembrar sempre das duas notações. Ah, certo. Ah, tranquilo. E, enfim, aqui eu tenho g ao quadrado. Deu pra entender E isso aí aí. sempre fazendo isso aqui em relação ao cara que eu estou fazendo, né? Uhum. Beleza. Então vamos para o terceiro. Terceiro também é aplicação do negócio, só que aqui eu vou aplicar já usando ele de uma maneira mais útil, né? Então eu quero achar as derivadas implícitas, tá? Então para o terceiro, eu vou ter o seguinte, corri isso aqui. Terceiro. Para o terceiro eu vou ter o seguinte. Eu tenho a equação x² mais y² mais z², tá? E essa equação, esse lado da equação é igual a 3xyz. Tá? Então, 3xyz. E aí eu quero saber o seguinte, eu quero saber quem que é del z, del x, e eu quero saber quem é del z, del y. Então, se você quiser, você pode tentar isolar aí. Eu acho que não vai dar muito certo, né? Talvez se você aplicar um Bhaskara, alguma coisa assim, você até consiga isolar, mas não recomendo, né? Então, qual que é a ideia aqui? É a gente lembrar da fórmula que diz o seguinte para a gente. Vou colocar ela aqui em rosa. A gente tem que lembrar que del z, del x, é igual a menos, e esse menos é muito importante, muita gente esquece, ele é igual a menos, tá? Essa lá não ficou reta. Menos del f, del x, sobre del f, del z, tá? Então a gente cruza aqui os caras. Se o z está em cima na que a gente está procurando, a gente escreve del f, del z embaixo. E se o x está embaixo, a gente escreve del f, del x em cima. E quem que vai ser o f? O f, ele vai ser um f de x, y, z igual a zero. Então, basicamente, a gente joga todo mundo para um lado só e chama de f. Né? Essa que é a ideia. No caso do nosso exercício, a f de x, y, z vai ser x² mais y² mais z² menos 3xyz. Né? Isso aqui é igual a zero. Então, eu vou derivar em relação a x, derivar em relação a z, e aí, quando eu fizer o quociente, eu vou ter a derivada del z, del x, ou a del z, del y aí, que vai ser bem parecida. Tá? Então, let's que let's. Tá? Então, aqui mais uma página. E aí, eu vou ter, então. Agora eu vou voltar para aquela notação mais econômica, vou escrever aqui fx, tá? Então, a derivada de f em relação a x, ela vai ser 2x menos 3yz, certo? A fy vai ser 2y, né? Só tombei aqui, menos 3xz. Né? Então, quando eu derivo aqui, o y some e fica as constantes multiplicando ele. E o fz vai ser 2e menos 3xy. Né? Perdão. Beleza, então temos 3, podemos aplicar essa formulinha belíssima que nos dá
as derivadas implícitas, né? Então, del z, del x, vai ser igual a menos. Eu cruzo, né? Então, se o x está embaixo, eu vou pôr ele em cima. Então, a fx é 2x menos 3yz, tá? E a fz eu vou pôr embaixo, porque no original aqui ela está em cima. Tá? O del z está em cima. Então, aqui eu ponho 2z menos 3xy. Isso aqui, se você quiser simplificar um pouco o sinal de menos, você pode inverter o sinal dos caras de cima, 3yz menos 2x, tá? E embaixo 2z menos 3xy. Essa aqui é a derivada parcial em relação a x, tá? Derivada implícita de z em relação a x, você pode dizer também. E em relação a y é totalmente a mesma coisa, né? Então, del z, del y vai ser igual a menos, né? Agora aqui no lugar do x eu coloco a do y, então vou ter 2y menos 3xz, e no lugar do z, eu coloco o próprio z, porque essa parte não muda, né? E isso aqui fica então, se você quiser ajeitar o sinal ali, 3xz menos 2y sobre 2z menos 3xy. Tá? Então, bem rapidinho, esse é o método sempre que você quiser de derivada implícita. Tanto faz se essa derivada é parcial ou se ela não é. Mais para frente a gente vai pegar mais um exercício desse tipo em que a gente não faz a parcial, tá? Que é uma função de duas variáveis. Seguindo, então, alguma dúvida nesse? Alguma questão? Alguém levantou a mão, eu acho? Eu só fiquei com dúvida, não nesse exercício, mas em outro. Aí, no caso, eu não sei se é melhor falar agora ou depois, no caso. Pode ser agora, pode ser agora. Na lista 16 do professor Eugênio Massa, o exercício 25, eu não consegui identificar bem quais seriam as condições de extremo, tipo as extremidades, no caso, para alcançar um máximo mínimo. Tá. Pode ser por e-mail? Porque como a gente está fazendo um speedrun aqui, aí acho que a gente consegue discutir ele melhor por e-mail, assim. Certo, eu mando um e-mail, então. Beleza? Você me manda? Fechou. Que aí, como eu não fiz ainda, a gente vai acabar não conseguindo seguir o cronograma do que eu planejei aqui. Tá? Então, exercício 4, seguindo ainda em derivadas parciais. Tá? A gente tem f de xy igual a x ao cubo y à quinta mais 2x4y. Né? E agora o que tem de novo nesse exercício? Eu quero as derivadas de ordem 2. Né? Então, eu vou querer del f. Esse f tem que ser minúsculo, né? Às vezes a minha letra me trai. Del f, del x, del 2f, del x quadrado, tá? Eu vou querer del 2f, del y quadrado. Eu vou querer del 2f, del x, del y. E se você estiver ligado na matéria, você sabe que isso aqui vai ser igual a del 2f, del y, del x, né? Porque essa função cumpre todos os critérios lá. Ser contínua, derivável, tudo mais. Né? Então, para chegar nisso, a gente tem que derivar elas em primeira ordem. Então, eu vou calcular aqui a minha fx, tá? Que ela vai ser tombar, vai ser regra do tombo em todas essas derivadas, porque é só o polinômio. Então, aqui eu tenho 3x quadrado y à quinta mais 8x ao cubo y, tá? Bem o que a gente tem feito sempre desde cálculo 1, tombar as coisas. Né? E a derivada em relação a y, a mesma ideia, né? Então, 5x ao cubo y à quarta mais 2x à quarta. Né? E aí agora a gente vai fazer as derivadas segundas que a gente está procurando. Tá? Então, fxx, derivado x novamente em relação a x, é sempre esse processo, deriva em relação a x, deriva em relação a x de novo, para achar fxx. Eu vou ter aqui 6x y à quinta,
mais tombo 3, 8, 16, 24. Né? Então, 24x² y. Essa é fxx. Fy, pego a do y, derivo em relação a y. Né? Então, aqui eu vou tomar esse 4. 5 vezes 4 vai dar 20. Né? X ao cubo. O y diminui em 1, fica ao cubo também. Mais nada, né? Porque 2x² não depende de y. Então, deixa eu tirar esse sinal daqui. E aí, por fim, né, a fxy, que é pegar a derivada em relação a x e derivar em relação a y. Então, tombo esse 5 aqui do y, fico com 15x² y², mais tombo esse 3 aqui, fico com 8, 16. Não, não tombo esse 3 não. Tombo o 1 do y, né, fico com 8x ao cubo. Se você não estiver confiante, se você não lembrar que as derivadas mistas são iguais, você pode fazer ainda a fyx, que é pegar o y e derivar em relação a x. Então, tombar esse 3 aqui, eu vou ter 15x² y², mais, quando eu tombo esse 4, eu vou ter um 8x ao cubo. Como a gente esperava, as duas são iguais, né? Então, esse é um exercício também bem mecânico, executar as derivadas. Dúvidas até aqui? Eu vou falar um pouco de plano tangente agora, se não tiver. Beleza, acho que derivadas parciais está realmente bem tranquilo para vocês, né? Beleza. Tá. Então, plano tangente. Plano tangente nada mais é do que o polinômio de Taylor de ordem 1, tá? Que é o quê? É você pegar uma função, né, no espaço, então não importa se ela está em R2, R3, R4, Rn, você vai pegar uma função nesse espaço Rn e você vai aproximar ela para um plano, né? Então, para uma função linear, onde todos os coeficientes são de grau 1, né? E todos independentes também. Então, eu vou ter um cara que multiplica o x, não vou ter um x multiplicando um y, eu vou ter um cara multiplicando o y sozinho e eu vou ter um cara multiplicando um z sozinho. Eles não se misturam. Né? Então, vamos lá. O primeiro exercício desse tópico fala o seguinte. 5. Determine o plano tangente. Né? Determine o plano tangente. Vou abreviar assim, ó, plano tangente, PT. Determine o PT na superfície dada por z igual a 4x² menos y² mais 2y. E no ponto P tem que ser maiúsculo. Ponto a gente costuma representar de letra maiúscula, né? Menos 1, 2, 4. Menos 1, 2, 4, né? Então aqui eu tenho o seguinte, eu tenho uma função de duas variáveis, né? Que é como se o f de xy fosse o z, né? E aí ela é uma função quadrática aqui, né? Provavelmente é um paraboloide, mas talvez seja não um paraboloide, mas aquelas coisas que tem uma cela, né? Provavelmente é esse o caso, vai ter uma cela, porque o coeficiente do x² é positivo, do y é negativo, né? Mas enfim, isso não vem ao caso. O que ele quer aqui é um plano tangente à superfície no ponto, né? Então o que a gente faz? A gente tem que lembrar da fórmula, se você quiser pensar como fórmula, mas do método de Taylor para aproximações lineares, tá? Então o método de Taylor fala o seguinte, um polinômio de Taylor de grau 1, né, ou plano tangente, se você quiser chamar nesse momento, ele é dado pelo valor da função no ponto que eu quero, né? Então, aqui em x0, eu vou escrever como se a gente estivesse em uma variável, mas isso é totalmente análogo para as demais variáveis, tá? Mais a f' de x0 vezes x menos x0, tá? O que muda se a gente está em mais de uma variável, né? Você vem aqui, você aumenta x0 para x0, y0. Aqui você vai ter o f derivado em relação a x, né? No ponto x0, y0.
y0, né? E você vai ter mais um termo, que é o fy, que no ponto, né, x0, y0, e esse valor vai multiplicar um y menos y0. Y menos y0. Né? E aí, se você tiver três entradas, aí você vai ter o f de x0, y0, z0, mais fx nesse ponto, x menos x0, mais fy nesse ponto, y menos y0, mais fz nesse ponto, z menos z0. E aí você estende isso para quantas variáveis você precisar. Tá? Esse é o polinômio de Taylor de grau 1. Ô Pedro, rapidinho. Diga lá. Eu ia perguntar se essa nota estava correta, porque já vi em alguns lugares, quando é plano tangente, né, um ponto, a equação meio que seria representada por, assim, fx do jeito que está aí, o fx e o fy estaria igual, aí só que esses dois seriam igual ao z menos o z0, que seria esse ponto 4 aí. Aí eu queria saber se estaria correto, se... Eu vi alguns vídeos na internet do pessoal fazendo assim, mas... Eu prefiro fazer desse jeito que eu estou fazendo aqui, tá? Uhum. Mas funciona também você igualar ao... pegar o valor do... Como se você estivesse fazendo em três variáveis e igualar isso a zero, né? E você isola o z de um lado. Funciona do mesmo jeito. Né? Se aumentar aqui para o... Funciona do mesmo jeito. Eu prefiro fazer assim que na minha cabeça fica mais lógico, tá? Mas funciona. Beleza. Então aqui, vamos colocar o que a gente tem, tá? Então, primeira coisa. O valor de f de x0 e y0 já está dado aqui, ó, ele é 4, tá? Ele é 4, né? Porque nesse caso ele deu uma função, que é uma equação aí, que ele deu uma equação, né? E aí a gente transforma isso numa função. O fx de x0 e y0 vai ser a derivada desse cara aqui da direita, espelhada na imagem, da direita, em relação a x, né? Então eu vou ter aqui um 8x mais 2, certo? E aí nesse ponto, o x é menos 1, né? Então isso aqui vai dar pra gente... Peraí, deixa eu ver uma coisa. Ah não, aqui é mais 2y, né? Tô viajando. Se é mais 2y, não entra no derivado do x. Então isso aqui vai dar pra gente, no ponto que a gente está estudando, menos 8. Perfeito. E aí o fy, no ponto x0, y0, vai ser tombar os caras de y aqui, né? Então, menos 2y mais 2. E aí, como y vale 2, então aqui vai ser menos 4 mais 2 dá menos 2. E aí agora a gente tem tudo que a gente precisa para substituir na formulinha que a gente montou aqui. Tá? Então esse plano, ele vai ser o valor da função mais o valor de fx no ponto. Então, ao invés de mais, eu vou pôr um menos 8 aqui. Né? X menos x0. Quem que é o meu x0? X0 é menos 1. Né? Então, menos com menos dá mais. Aqui 1. Mais o valor de fy, que é menos 2. Então, não é um mais de novo, é um menos. Y menos y0, que é 2. Né? Certo. Aí aqui, continhas distributivas, tá? Então aqui eu vou ter 4 menos 8x menos 8 menos 2. Y menos com menos dá mais, 4. Né? Então 4 com 4 dá 8, menos 8 dá 0. Né? E esse P1 aqui, ele é o mesmo cara que o Z. Tá? P1 é Z. Então no fim das contas eu chego que o meu plano é Z igual a menos 8x menos 2y. Tá? O gabarito desse no Stuart está errado. Ele colocou 8x menos 2y. Eu não lembro qual exercício que é agora, mas menos 8x menos 2y. Então esse é o método para você encontrar o plano tangente. Como o... Falei, Thiago. O Pedro, o Z sempre vai... Tipo, ele sempre vai ser multiplicado por 1? Ou ele pode estar...
O não, que mas não é. acontece Se tiver. Beleza. Depende dos outros, né? o que acontece aqui é que eu peguei o meu z e eu fiz ele igual ao f, né? Igual ao valor da função. Então aqui no final eu peguei o meu plano e chamei ele de z. E aí deu tudo certo. Se você fosse fazer pelo outro método, aí você ia ter que igualar isso aqui a zero, e aí o z, você ia ter que um f de z, né? X0, Y0, Z0, que multiplica o z menos Z0. Então você ia ter aqui um z menos 4, que quando você fizesse a distributiva, ia acabar cancelando os caras que você precisa. Você ia ter que Beleza. passar uma fração, provavelmente, né? A verdade aqui é que quando você passa o z para o outro lado e faz a derivada, você vai ter um menos 1 no z aqui, né? Então não Isso. vai ter tanta diferença. Tem alguém com uma levantada, gente? Eu estou olhando pelo celular, então não dá para ver. No caso, eu sei que a condição que sempre vale é que o vetor gradiente da função escalar com o vetor tangente da curva é zero, no caso, porque são ortogonais. Então, isso significa que esse z nem sempre vai ser linear. Para aproximação ele tem que ser. Para essa aproximação que a gente está fazendo. Aí isso é uma Porque a gente está aproximação. pegando um plano, né? A gente está determinando um plano, né? Um plano tangente a essa superfície. Então o plano tangente, para ser plano, tem que ser linear. Né? Senão Mas você vai ter uma... em situações que a derivada parcial de z não resultar em um escalar. Tá, entendi. Tá, podemos fazer um exemplo disso. Então, a pergunta do Ricardo é o seguinte, ó. E se... Eu vou pegar a mesma questão, tá? E eu vou colocar um z quadrado aqui. Então, ó. Por exemplo, se for plano tangente à esfera unitária, seria um exemplo. Tá, pode ser. Então aqui, ó, suponhamos que essa superfície não é a que a gente tinha antes, né? E ela vai ser... tá. Eu vou pegar o mesmo exemplo, que a gente já vai ter várias contas feitas, e só mudar um negocinho aqui. Né? Então, ao invés de z, eu vou pôr z quadrado igual a 4x quadrado menos y quadrado mais 2y. Tá? Então, aqui, deixa eu te ver. Sobe para cá. Beleza. Então aqui, vou pegar o meu z e botá-lo ao quadrado, né? E aí esse ponto vai ter que mudar um pouco, né? O meu valor de z vai ser 2, por exemplo. Se eu colocar aqui menos 1, eu vou ter 4, menos 4 dá 0, né? Aí 2 vezes 2 dá 4, então um dos valores vai ser o 2. Nesse caso, vale mais a pena a gente fazer pelo outro jeito, né? Pelo que o Thiago estava falando. Então aqui, eu vou passar o z para o outro lado. Então eu vou ter aqui uma f de x, y, z, que é igual a 4x quadrado menos y quadrado mais 2y, tá? Menos z quadrado, então passei o z para o outro lado. Isso aqui vai ser igual a zero, tá? E essa informação é importante. E aí o que a gente vai fazer? O mesmo processo, tá? Então a fx vai dar o mesmo valor que tinha dado, né? Então quando eu derivar aqui eu vou ter um 8x, e aí no ponto em questão vai ser menos 8, a fy vai ser menos 2y mais 2, e nesse ponto em questão, em que o y vale 2, isso vai ser menos 2, e aí eu vou ter uma fz agora, né? A fz, ela vai ser menos 2z. E aí para esse ponto em que o z vale 2, ela vai ser menos 2 vezes 2, que dá 4, né? Então eu tenho o valor de x, valor de y, valor de z. Eu vou fazer um polinômio de Taylor de grau 1,
né, um plano tangente, que vai ser igual a zero, porque eu defini aqui que isso tem que ser sempre igual a zero, né, quando eu passei para o outro lado, e que vai ser dado pelo valor da função no ponto, né, aliás, o zero é o valor da função no ponto, né, então se eu substituir aqui, eu vou ter que isso tudo aqui vai dar 4, né, e aí quando eu coloco menos 2 ao quadrado, também tem um 4 ali, então isso dá zero. Então o valor da função no ponto, mais o fx, que vai ser menos 8, né? Eu já vou pôr ele direto aí. Então, menos 8. X menos x0. Então, x menos x0 vai ser x mais 1. Tá? Menos o 2, que é o do y. Y menos y0. Então, y menos 2. E aí aqui eu vou ter o do z também. Né? Então, menos 4, z menos z0. Então, menos 4, z menos 2. Né? Fazendo essa distributiva, eu vou ter aqui menos 8x, menos 8, menos 2y, mais 4, né? E menos 4z, mais 8 também, né? Então, esse 8 corta com esse, né? Aqui, esse 8 corta com esse. E aí o que sobra vai ser menos 8x, menos 2y, menos 4z, mais 4, né? E aí isso aqui tem que ser igual a zero, porque a gente definiu que essa função é sempre igual a zero. Né? E aí você pode isolar o z. Então aqui, se eu isolar o z, vou dividir tudo por 4, eu vou ter que o meu z, já vou passar o z para o outro lado, então o z vai ser igual a menos 2x, menos meio y, mais 1. Né? Então, obviamente o plano mudou porque a gente mudou a equação que a gente estava trabalhando e a gente mudou o ponto, né? Mas o método funciona e a gente encontra também um plano tangente aí à curva. Talvez eu tenha errado alguma conta, porque eu não preparei esse exemplo, mas a ideia é sempre essa. Então, o que você estava perguntando de, mas e quando a derivada do z não for um escalar? Ela sempre vai ser um escalar porque eu quero a derivada no ponto. Então, mesmo que seja um menos 2z, quando eu substituir no ponto, ele vira menos 4. Eu entendi a sua pergunta só quando eu estava resolvendo ele. Certo, Beleza. obrigado. Nada. Então, seguindo, vamos fazer mais um de plano. Então, exercício 6, não vamos considerar isso aqui, porque senão perco a conta. Exercício 6, eu tenho meu z, né, que ele é igual a y cosseno de x menos y. Né? E aí eu quero calcular ele no ponto 2, 2, 2. 2, 2, 2, né? Então é fácil de ver que realmente esse ponto pertence, né? 2 é igual a 2 vezes cosseno de 0, que é 1. Então 2 vezes 1 dá 2. Então esse plano pertence ao negócio. Aí a gente vai fazer as derivadas e colocar na equação. Então, fx é igual a y vezes derivada do cosseno é menos seno, né? Então vou pôr um menos aqui na frente. Seno de x menos y. Derivada de x é 1. Tudo certo. Fy vai ser y vezes... vai ser menos y vezes... Meu Deus, esfriaram meu ar-condicionado, cara. Fui trollado. Enfim. Fy vai ser igual a menos y vezes o seno de x menos y, né? E aqui eu tenho que fazer a regra da cadeia, então a derivada de menos y vai dar menos 1 aqui, né? Então eu posso simplesmente tirar esse menos 1 e tirar esse menos aqui da frente, né? Então eu vou ter y seno de x menos y. É isso? Não, não é isso.
Voei. Não sei o que aconteceu com esse ar-condicionado, que do nada ele foi para 16, e aí eu me confundi todo, né? Aqui, para derivar em relação a y, a gente tem a regra da cadeia, né? A regra da cadeia não, a regra do produto junto com a regra da cadeia, né? Então, pela regra do produto, deriva o primeiro, mantém o segundo. Derivada de y é 1, mantém o segundo, cosseno, não vou pôr esse parênteses não, cosseno de x menos y, né? Mais, agora eu mantenho o primeiro e eu derivo o segundo. Então, seno de x menos y, né? Como eu já argumentei, como eu tenho menos que vai sair daqui da regra da cadeia, e eu tenho menos da derivada do cosseno, isso continua positivo, tá? E aí eu quero esses valores no ponto, né? Então, no ponto, eu vou ter que a fx vai ser igual, no ponto 2, 2, 2, né? A fx vai ser igual a menos 2 vezes o seno de zero, que é zero, então a fx vai ser zero. E a fy vai ser igual ao 1 vezes o cosseno de x menos y, então dá 1, né? Cosseno de x menos y é o cosseno de zero, que dá 1, e 1 vezes 1 é 1, mais y vezes o seno de zero, que é zero, né? Então a fy é 1. Feito isso, basta a gente colocar então que z é igual ao valor da função no ponto, que é 2, né? Está dado aqui, o valor da função no ponto. 2 mais y menos y0, aliás, perdão, x menos x0, que multiplica o valor da função derivada no ponto, né? Então x menos x0 vezes 0, mais o valor y menos y0, né? Vezes o valor da derivada nesse ponto. Derivada em relação a y nesse ponto. Com isso a gente tem que z é igual a... Por que eu coloquei um 2 ali? Estranho. Com isso a gente tem que isso aqui vai ser 2 mais y menos... tá. Aqui, 1 vezes o y0, que é 2, vai dar menos 2, né? E, portanto, eu tenho que o plano é simplesmente z igual a y, tá? Depois que vocês estiverem com o tempo, se vocês tiverem tempo até a prova, porque, né? Enfim, USP. Se vocês estiverem com tempo, pega essas questões, elas são todas do Stuart, acho que eu já falei, e vão colocando no GeoGebra 3D, né? Então, coloca lá essa equação aqui, né? Z igual a y, cosseno de x menos y, e aí coloca esse plano, z igual a y. Você vai ver que ele realmente é o plano tangente. E aí fica bem visual essas questões, tá? Eu, particularmente, quando eu visualizo assim, fica bem mais simples, tá? Gente, alguma dúvida? Alguma mão levantada? Algum chat? Eu não tô olhando nada. Tudo certo? Até agora eu tô tranquilo, Pedro. Beleza. Então vamos fazer agora um exemplo em que a gente usa isso para alguma coisa prática, tá? Então digamos que eu tenho uma função. Então exercício 7, eu tenho a função f de x, y, z, tá? E a função f de x, y, z, ela é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada um desses caras, né? Então x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, né? E aí, você tem um ponto, 3, 2, 6, o ponto P igual a 3, 2, 6, tá? E o que você vai fazer? Você vai calcular o valor da função nesse ponto, e depois, por esse método de aproximação linear, você vai calcular o valor de 3,02 ao quadrado, mais 1,97 ao quadrado, mais 5,99 ao quadrado. Quer dizer, um negócio que está bem ali pertinho, né? Em que você variou poucas coisas.
e que você não quer, porque isso é um custo computacional muito grande, você não quer refazer todas as contas, já que você variou muito pouco os negócios. E você pode aproximar, ao invés de pegar o valor exato. Né? Então, primeira coisa, fazendo essas contas aqui, o que que dá? Então, qual que é o valor de f no ponto? F de 3, 2, 6 é a raiz de 3 ao quadrado, então 9, mais 2 ao quadrado, 4, mais 6 ao quadrado, 36. Né? 36 com 4 dá 40, com 9 dá 49, raiz de 49 é uns 7. Né? Se eu não fugir do ensino médio. Certo? Então, a raiz de 49 é 7. E aí, eu quero montar aí um plano tangente, né, uma linearização, para que eu consiga variar um pouquinho os valores e ver quanto que muda no cara, né? Então, se eu estou falando de variações, eu vou pegar o fx, né? Então, derivado em relação a x, que fica bem simplesinha. Fica x sobre a raiz desses caras, né? X quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Eu já estou colocando o resultado direto, porque a gente acaba decorando isso aqui, tá? Quando você faz o tombo aqui, fica 2x, e aí quando você faz a de fora, fica meio, né? Aí o 2x corta com meio, então fica desse jeito. E aí a fy e a fz são totalmente análogas, né? Mudando que o cara de cima vai ser y ou vai ser z. Então eu vou até usar isso a meu favor para ganhar tempo aqui escrevendo. Né? Então aqui é y, aqui é z, logo aqui em cima vai ser só y e aqui só z. Tá? Então, como é que a gente faz a linearização aí, né? O plano tangente. Esse já é um exemplo que você não consegue fazer no GeoGebra, tá? Porque ele está em 4 dimensões. As 3 da função e a primeira dimensão, que é o valor do f. Então, esse é um valor que não é... Esse é um problema não visual que você poderia adaptar para enxergar também, né? Então, no ponto, o que isso vai ser? No ponto, a fx vai ser... Perceba que o valor de baixo vai ser o mesmo para as 3, né? O denominador vai ser o mesmo. E ele vai ser precisamente 7, porque é o valor da função também. Né? Então ele vai ser sobre 7, e o valor de x que é 3. Fy vai ser o valor de y, 2 sobre 7. E o fz vai ser o valor de z, né? Então 6 sobre 7. Vamos montar o polinômio. Então, polinômio de grau 1 de x, y, z é dado por fx, f no ponto, né? Então 7, mais fx, então 3 sétimos de x menos x0, mais 2 sétimos. Aqui eu já vou substituir também, tá? O x0 aqui, ó. O x0 que eu tô falando é o 326, né? Então, x menos 3, y menos 2, e mais 6 sétimos de z menos 6, tá? E parece, pra gente que é humano, parece que essa conta fica mais complicada, né? Vou ter que fazer umas subtrações ali e uma multiplicação. Mas para o computador, então para quem é aí da área de computação, não sei se tem alguém da área de computação, deve ter. Para quem é da área de computação, se você vai programar uma rotina, essa conta é mais rápida de ser executada do que essa aqui de cima. Tá? Elevar ao quadrado, somar e tirar uma raiz é muito mais devagar do que fazer umas subtrações e multiplicações só, né? Somas. Então, se você plugar aí o 3,02, né? Então, fazer o P1 de 3,02, que eu vou escrever com ponto, tá? Para ficar mais inteligível. E 5,99, né? Se você fizer essas contas, tá? Não tem porque a gente ficar fazendo continha aqui, mas se você fizer essas contas, isso vai dar 6,9914. Tá? Se você fizer aquela conta aqui, ó, essa conta aqui de cima, isso vai dar
mais ou menos, 6,9915, tá? Então, veja, com esse método de linearização, a gente erra só na quarta casa decimal. Dependendo do que você estiver fazendo, esse erro ele é indiferente, assim. Então, esse método é muito top para você aproximar coisas. E existem alguns outros métodos de cálculo numérico que te ajudam a diminuir esse erro também. Aí, quem quiser fazer cálculo numérico, é uma disciplina totalmente à parte aí, que vale muito a pena. Tá? Imagino que tenha no ICMC. Tá. Algum problema com essa parte de linearização, hein? Que aí eu já vou para a regra da cadeia. Só uma dúvida, Pedro. Então, essa linearização, ela me dá o plano tangente direto, né? Perfeitamente, isso. Beleza, ok. Você pode chamar de plano, mas às vezes você tem mais variáveis, tá? Aí, Uhum. linearização, né? Tipo, se você tiver em 4 variáveis, não é mais um plano. Até é um plano se você estender a geometria analítica, mas... Tranquilo. É. Então Mas tipo, sim, tá. a aplicabilidade disso aí, porque, tipo, esse plano tangente é literalmente um plano que é tangente ao ponto, né? Tipo, ou seria o plano formado por todas as retas tangentes a um determinado ponto dessa função, né? Que a gente está trabalhando. Uhum. Beleza. Okay. No final, se der tempo, eu faço um exemplo no GeoGebra. Eu pego dessas Tranquilo. questões e a gente desenha no GeoGebra. Fica bem legal, assim, que dá pra ver que realmente quando tá perto ele aproxima muito o valor. Eu acho que vai dar tempo, mas vamos falar de regra da cadeia aqui rapidão. Porque essa parte de regra da cadeia eu senti nas outras monitorias que deu bastante dúvida, assim, né? Na cadeia, né? Regra da cadeia. Porque a regra da cadeia, quando a gente tem várias variáveis, ela pode ficar um pouco estranha, né? Então eu vou ter um exercício aqui, que é o seguinte, ó. Exercício 8. Né? Eu tenho um z, que ele é igual a x quadrado y, né? Mais x y quadrado. Então, totalmente simétrico. E eu tenho o seguinte, ó, eu tenho que x, ele depende de t. Ele é 2 mais t à quarta. E que y também depende de t. Ele é 1 menos t ao cubo. E aí, o que eu quero? Eu quero estudar a variação do z em função do t. Se você pegar o t e substituir ali na função, vai dar um monte de conta maluca que você não vai conseguir fazer. Quer dizer, você vai, mas vai dar um trampo muito grande. Então, o que você pode fazer? Você pode usar a regra da cadeia para fazer a derivação disso em relação a t. Então, del z, del t. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Isso aqui vai ser igual. Vamos com bastante calma para enfrentar essa questão. Né? A gente já sabe que existe um corte de caminho para a gente calcular isso, que é o seguinte. Ó. Ele é del z, del x, tá? Então eu vou pegar esse cara e eu vou derivar em relação a x. Boa. Ele depende de x. Só que o x depende de t. Então eu vou fazer um del x, del t. E aí se você quiser imaginar para facilitar na sua cabeça, é como se você estivesse cortando aqui, ó. Corto aqui, eu tenho o meu del z, del t. Que é o que eu estou procurando. Só que isso não é tudo, porque essa função depende de x e de y. Então, vamos pensar que a gente fez metade da regra da cadeia. Qual é a outra metade? Fazer a mesma coisa. Del z, del y e del y, del t. Né? Então, quer dizer, o que eu fiz com o x, eu pego e faço com o y. E com isso, eu consigo encontrar a minha derivada em relação a t. Tá? Então vamos ver como é que fica isso aí. Del z, del t vai ser
del z, del x. Então eu vou pegar esse cara todo e eu vou derivar em relação a x. Tá? Então aqui eu vou ter um 2xy, tá? Mais xy ao quadrado, vai ficar só y ao quadrado, certo? Esse é o meu del z, del x. Vezes del x, del t. O del x, del t vai ser o quê? Eu vou pegar esse x aqui, certo? Tá nas condições, e eu vou derivar em relação a t. Então isso aqui vai dar 3t ao 3, não, 4t ao quadrado, ao cubo. 4t ao cubo. 4t ao cubo. Beleza, Pedro. Agora eu vou fazer em relação a y. Então, mais del z, del y. Então, eu vou pegar a função z e vou derivar em relação a y. Não sei porque eu fiz uma barra ali, não tem tração nenhuma, né? Mas vamos lá. Então, derivando a primeira parte em relação a y, eu vou ter x quadrado, né? Mais 2xy. Como eu disse, totalmente simétrica, né? Então, nessa parte aqui, quem era y virou x e quem era x virou y. Né? Enfim, só uma observação aí para facilitar contas quando você vê coisas simétricas. Vezes a derivada do y, né? Então, del y, del t, derivada do y em relação a t. Aqui uma notação mais correta, tá? Só uma correção aí. Seria eu colocar d desses caras, tá? Porque ela não é uma derivada parcial. O x e o y só dependem de t. Mas isso é detalhe de notação, assim. Só para ficar mais correto. Então, completando aqui, eu vou ter um menos 3t, né? Então, pego esse menos t cubo e derivo ele. Menos 3t quadrado. Menos 3t quadrado. E eu vou deixar a resposta assim, tá? No gabarito do Stewart, ele deixa a resposta assim. E aí vai depender de como está o exercício, tá? Então, se na prova as alternativas tiverem em função de x, y e t, você para aí. Se elas estiverem em função só de t, onde tiver x, você vai substituir por 2t quarta, e onde tiver y, você vai substituir por 1 menos t cubo. Isso é só algebrismo, né? Ficar desenvolvendo o negócio, então eu não vou fazer isso aqui, mas existem essas duas possibilidades de resposta que são totalmente análogas, tá? Ah, Pedro, mas e se ao invés de x quadrado y fosse x quadrado yk e x quadrado xy quadrado k, né, onde k é uma outra variável? Aí aqui você ia ter o del z del k vezes dk dt. Né? Então, é bem mecânicozinho a ideia da regra da cadeia. Tá? Vamos fazer mais um. Vamos vendo agora umas funções trigonométricas que as derivadas são sempre bonitonas. Então aqui eu tenho z igual ao seno de x vezes o cosseno de y. Onde x é πt, ou seja, em cada instante de tempo o x muda, né? E o y é simplesmente a raiz de t. Né? Então, em cada instante de tempo, também o t muda. Isso tem aplicação? Claro que tem. Se você for para a física, né, você consegue encontrar aí osciladores, coisas assim que dependem do seno da distância do cara, e essa distância obviamente varia em relação ao tempo, né? Então, só para a gente ter uma ideia de onde se aplica esse tipo de coisa. Tá? Mas geralmente na física você já coloca os argumentos aqui dentro, né? A gente não acaba não complicando a vida. Então, eu quero achar del z, del t. Então, eu vou fazer o mesmo trabalho. Ó, o z depende de x e de y. Então, eu vou ter que encontrar a derivada dele em relação a x e eu vou ter que encontrar a derivada dele em relação a y, certo? Só que eu quero que fique em relação a t. Então, eu faço meio que uma correção aqui, né? De novo, eu usei a notação errada, que seria dt, dx dt, né? E aqui também, ó.
dy dt. Né? Porque x e y só dependem de t. E aqui, então, é desenvolver continha. Né? Então, é del z del t vai ser igual a dz dx, del z del x. Né? Então, derivar isso aqui em relação a x, eu vou ter cosseno y vezes cosseno x, certo? Vezes a derivada de x em relação a t. Então, aqui vai dar π vezes π, mais del z del y. Então, seno de x, cosseno de y, a derivada do cosseno é menos seno. Né? Então, eu vou tirar esse mais aqui da frente por um menos. E aí, aqui eu coloco o meu cosseno de y, certo? Meu cosseno não, perdão, meu seno de y. Né? E o meu dy dt vai ser a derivada aqui do raiz de t. Né? Derivada de raiz de t é 1 sobre 2 raiz de t. Eu imagino que todo mundo já tenha decorado essa derivada. Né? E aí, de novo, o gabarito do Stewart deixa assim, então eu vou deixar assim. Mas na prova pode ser que apareça tudo em função de t, e aí, onde tiver x e y, você substitui por t. Nesse caso é mais fácil, né, de substituir. Ó. Aqui seria cosseno de raiz de t vezes cosseno de πt vezes π, né, menos seno de πt, seno de raiz de t, vezes 1 sobre 2 raiz de t. Então, nesse caso aqui, fica bem rapidinho de você fazer a substituição e você verifica realmente que a derivada só depende do t, né, que provavelmente indica aí tempo. Beleza. Tudo bem com isso? O próximo exemplo aqui já está falando... Ele envolve um pouquinho de regra da cadeia, mas nem tanto. Né? Ele já volta para as derivadas implícitas. Então, tudo bem com a regra da cadeia? Tudo certo? Deixa eu ver o chat aqui, se tem alguma coisa. Acho que sim. Beleza, Pedro. Belo nome. Idiota, né? Vamos lá. 10. Então, voltando aqui para as implícitas, eu não sei por que eu não coloquei na ordem, eu acho que no Stewart estava meio assim também. Porque eu fui folheando o Stewart e pegando exercícios que eu vi que dava para fazer. Determine ty dx, sabendo que raiz de xy é igual a 1 mais x quadrado y. Então, bem tranquilo, né? A gente isola não, né? A gente passa todo mundo para um lado, igual a zero, e aí chama esse negócio de f. Aí a gente pega as parciais e coloca na formulinha, famosa formulinha. Então, eu vou pegar uma fona de xy que seja igual a 1 mais x quadrado y menos raiz de xy, né, igual a zero. Então, quem é a derivada de f em relação a x? 2xy, né, tombei aqui, menos 1 sobre 2 raiz de xy, certo? E aqui eu tenho a regra da cadeia aqui dentro ainda. Então, aparece um y aqui em cima, né? Para a regra da cadeia desse cara aparece um y. Beleza. E aí o f e y vai ser bem parecido, né? Então aqui eu vou ter... Não, vou ter isso aqui. Vou ter um x quadrado, né? X quadrado. Olha que interessante, no meu caderno eu fiz ao contrário, mas tudo bem. Vai dar o mesmo resultado. Vou ter um x quadrado menos. Então aqui, ó, já pensando na regra da cadeia, eu vou ter um x aqui em cima. E aqui eu vou ter um 2 raiz de xy, né? Então,
por causa dessa raiz de xy aqui embaixo, eu vou ter esse x aqui em cima. Né? E aí, agora todas as peças vão se encaixar, porque o que a gente faz? Coloca na fórmula. Então, dy dx, a derivada implícita de y em relação a x, vai ser menos. Aí lembra, cruza, né? Então, se eu tenho fy embaixo, em cima eu tenho fy embaixo. Se eu tenho fx em cima, eu tenho. Se eu tenho dx embaixo, eu tenho fx em cima. Né? Sempre cruzando. Cruzou, deu certo. O que eu falei que eu fiz ao contrário no meu caderno? Ao invés de passar o menos raiz de xy para cá, eu passei os outros para lá. Só que aqui na fração, isso meio que se conserta. Porque se eu passei os outros para lá, então eu vou inverter o sinal tanto desse cara quanto desse. Né? E aí na fração isso se equilibra. Tá. Eu já tô morrendo de sede. É isso aí. Tá, então aqui eu vou ter menos. Né? Fx quem que é? 2xy. Né? Deixa eu pôr mais espaço aqui. Porque não vai caber uma fração aqui em cima. Então, aqui eu vou ter. O 2xy não tá na frente. 2xy menos y sobre 2 raiz de xy. Né? E aqui embaixo eu vou ter x quadrado menos... Por que tem um maluco toda hora me olhando aqui? Desculpa, gente. 2 raiz de xy. Porque ele passa aqui nas... E aí ele fica olhando assim. Eu falo, para de me encarar, moço, eu sou tímido. Enfim. Só pra se contrair, né? Aqui, o que eu faço? Perceba que... Agora perceba... O denominador desse cara e desse é o mesmo. Então, se eu fizer o MMC, eu consigo cortar ele na fração de cima e na de baixo. Né? Então, bem algebrismozinho, mas... Né? Então, aqui eu tenho ó, o 2 raiz de xy, certo? Aqui em cima eu vou ter 2. Deixa eu melhorar o espaço disso daqui. Aqui eu vou ter embaixo 2 raiz de xy, certo? E aqui eu vou ter 2xy vezes 2 raiz de xy, não coube, né? Mas tudo bem, menos y. Até que coube. E embaixo a mesma ideia, né? Então, 2 raiz de xy, vou pegar esse x quadrado que está sozinho, vou multiplicar pelo 2 raiz de xy. Então, 2x quadrado raiz de xy menos x, né? E aí eu posso, então, cortar o denominador, que nem eu tinha falado. Corto aqui e corto aqui. E aí isso fica menos. Ao invés de pôr esse menos, eu vou inverter o sinal dos caras de cima. Né? Para ficar um pouquinho mais bonito também. Então, ó. Y era menos y virou y. Menos, onde era mais virou menos. 4, né? Xy na raiz vezes xy, eu posso escrever como xy elevado a 3 sobre 2, né, para economizar espaço. E embaixo eu posso pôr... Embaixo eu posso pôr 2x quadrado. Embaixo não tem muito o que mudar, não. Menos x. Então, fica assim. No gabarito do Stewart está ao contrário. O menos aqui está no y, o mais está aqui. E aqui embaixo também está ao contrário. O menos está aqui e o mais está aqui. Então fica tudo certo. Ele multiplicou por menos 1 em cima e embaixo. Né? Mas, Paulo. É o Paulo? É o Ricardo, né? Ricardo. No caso, eu já vi alguns exercícios parecidos com esse, em máximos e mínimos, em que a segunda derivada parcial, ela não está definida num ponto de extremo. Nesses casos, como que eu saberia, no caso, se aquele extremo corresponde ao máximo ou mínimo? Porque, por exemplo, se f de x, ele não está definido, por exemplo, no ponto 0, 0, e, no entanto, a função original está. Se o f de... Mesmo você fazendo por limite? Só que, tipo, o limite não é o ponto. Eu até posso ver, no caso,
se funciona. Eu teria que ver a questão para te falar. Certo. Porque de cabeça eu não consigo. Teria que estar vendo. Né? Se você tiver paciência de achar esse exercício aí e me mandar também, você já manda um compiladão dos e-mails. E aí eu posso te responder ou trazer na quarta também. Porque na quarta eu vou tratar especificamente de máximos e mínimos. E Certo. beleza? Mas assim, nas ideias eu não consigo pensar, não. Beleza? Ok. Mais alguma coisa, gente? Dúvidas, sugestões? Tem mais 2 exercícios aqui preparados. Então, deixa eu ver o chat se tem alguma coisa. KKK, manda bala. Então, vou mandar bala. Ai, ai. Manda bala. Então, exercício 11. Mesma coisa, tá? Ele vai ser o quê? Eu tenho a função. Aliás, eu tenho a... Ué, eu já fiz esse exercício. Que estranho. Eu acho que eu já fiz ele. 3xyz. Let se... Eu acho que é aquele que eu fiz lá atrás, por alguma razão ele aparecia em 2 lugares diferentes. Cadê? Aqui é esse cara. Eu preparei ele 2 vezes. Então vamos para o último exercício, que ele é de gradiente, só para falar que eu não falei de gradiente. Só para não falar que eu não falei de gradiente, tá? Por quê? Porque gradiente, ou pelo menos o que a gente vai falar hoje de gradiente, é simplesmente você montar um vetor, né, com cada uma das derivadas parciais, né? E aí, como isso é muito simples, a gente já fez várias derivadas parciais, eu já botei o exercício aplicado. Então, determine a derivada direcional, né? E aí a gente articula tudo, a gente monta o gradiente, a gente vê qual que é a derivada direcional no ponto, e é isso aí. Né? Determine a derivada direcional. Eu acho que até melhorou um pouco sei lá. Determine a derivada direcional de f, né? No ponto p igual a 1, 2, né? E na direção u, vou colocar como um vetor, né? 5, 13, 12, 13, tá? Se você lembrar dos triângulos pitagóricos, você verifica rapidinho que o módulo desse vetor é 1, né? Porque 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado é 13. É 13 ao quadrado, no caso. Oi. Uma derivada direcional, ela é a derivada direcional de uma função, um ponto. Ela vai ser o gradiente vezes o vetor, o vetor da direção, né? Perfeitamente. Beleza. É o gradiente da f, gradiente da f vezes a direção. E tem que tomar cuidado só com uma coisa. Esse vetor u, ele tem que ter módulo 1, tá? O módulo de u precisa ser igual a 1. Se não for, você normaliza ele. Ou seja, você pega o módulo dele e aí você divide cada uma das coordenadas por esse módulo. Tá? Pela raiz desse módulo, eu acho. É. Pela raiz ou pelo módulo? Não lembro agora.
Olha como esse Se processo tiver o vetor 3, 4... Não, é pela raiz, né? Porque se eu tiver, por exemplo, o vetor 3, 4, aí o módulo desse vetor é 5. Aí a gente divide 3 e 4 por raiz de 5, porque aí quando coloca ao quadrado vai dar 5 sobre 5, né? Aí dá tudo certo, eu acho. Eu acho Enfim, é isso aí. que não é pelo módulo, Acho que é não. pelo próprio módulo só, né? eu acho que é pelo É próprio pelo... módulo. Deixa eu fazer esse exemplo aqui. Nesse 3, próprio 4, exemplo daí a que eu fiz, raiz... é 3 sobre Aí vai dar 5, 25 por 4 sobre 25. 5. Aí ao quadrado dá 25 sobre 25. Aí dá se colocar a raiz Perfeito, de é isso 5, mesmo, vai dar gente. 25 sobre Obrigado. 5. Vai dar raiz de 5. Perfeito, obrigado. Então, se o vetor de direção não for de módulo 1, a gente divide pelo módulo dele para ficar 1. Né? Perfeito, gente. Às vezes foge o negócio. Certo. Então, como o Thiago falou aí, a gente precisa de encontrar a derivada, o gradiente, né? Então, as 3 derivadas parciais, as 2, nesse caso. Eu não coloquei a função ainda, né? F de xy é 5xy ao quadrado menos 4x cubo y, né? Então a gente precisa das duas derivadas parciais para encontrar a direcional. Né? Já vou montar direto no vetor aqui, ó. Então delta, o gradiente de f é igual a... Derivando isso aqui em relação a x, eu vou ter 5y ao quadrado menos 12x quadrado y, certo? Certo. E derivando isso aqui em relação a y, eu vou ter 10xy menos 4x cubo. Né? Então, esse é o meu vetor gradiente. E aí, então, a minha derivada direcional del f minúsculo, né? Del f, del u, então o u aí é a direção que a gente está tratando. Não precisa pôr essa setinha, mas só para ficar mais... Eu coloco. Então, del f del u vai ser o quê? Vai ser o gradiente vezes o próprio u. Né? Esse vezes é produto escalar. E eu também não gosto muito dessa notação, embora que seja mais usada. Eu gosto disso aqui, ó. F, aliás, aqui não é pontinho, é vírgula. E o u. Tá? Eu gosto mais de escrever assim. Então, é bom mostrar também as duas notações, o pontinho e entre maior e menor. Né? É produto escalar, né, É Pedro? a mesma coisa. Produto escalar. Então, multiplica coordenada a coordenada. Ok. Então, isso aqui fica. Eu vou ter aqui o 5y² menos 12x² y, vírgula 10xy menos 4x cubo. Tá? Só copiei. E aí eu vou ter isso. Deixa eu mudar o celular de lugar para enxergar. Escalar com o 5,13 e o 12,13. Né? Multiplico coordenada a coordenada. Então eu vou ter... Perdão. Esqueci de um detalhe, gente. Tá bem que eu preparei tudo antes, né? Eu posso fazer essa multiplicação assim que vai ficar uma loucura, né, de resolver. E aí eu consigo para qualquer ponto a derivada direcional, então fica... É mais funcional, mas é mais difícil de fazer, né? E eu posso substituir o ponto antes, né? Então se eu pegar aqui o gradiente de f, o gradiente de f no ponto 1, 2, eu vou ter aqui, né? 5 vezes 2 ao quadrado menos 12 vezes 1 vezes 2. E aqui na segunda eu vou ter 10 vezes 1 vezes 2 menos 4 vezes 1 ao cubo. Né? E isso aqui é igual a 5 vezes 4, 20, menos 24 dá menos 4. E 10, 20 menos 4 dá 16. Né?
E aí fica mais fácil de fazer esse escalar, né? Então, o escalar fica sendo menos 4 vezes 5 trezeavos, mais 16 vezes 12 trezeavos. Né? E isso dá 4 vezes 5, 20, né, negativo. 16 vezes 12 é 160 mais 32, então 192, né, sobre 13. E, portanto, isso dá 172 sobre 13. Né? Certo. Esses foram os exercícios que eu preparei para hoje. Como eu demorei 10 minutos para conseguir começar, temos 10 minutos aí. Sobre tudo que a gente discutiu hoje, alguém tem alguma dúvida? Os assuntos seguintes a gente discute quarta-feira, tá? Então, sobre o que a gente viu hoje. Linearização, Rafaela levantou a mão, fala aí, é isso aí. Igual, nesse último exercício, acho que esse fato de achar a derivada direcional mesmo tá ok, só que quando pergunta a direção que decresce mais rápido, aí eu fico em dúvida. Tá. Quando ele pergunta qual que é a direção que cresce ou decresce mais rápido, o que você vai ter que fazer é trabalhar com um vetor. Você vai supor um vetor, né? Então, um vetor, sei lá, x0, y0, por exemplo. E aí você vai fazer todo esse processo com esse vetor x0, y0, né? Então, aqui você teria, no fim das contas, se eu tivesse o x0, y0, você ia ter menos 4 vezes x0 mais 16 vezes y0, né? Esse seria o seu resultado para esse vetor que você supôs. E aí, existe mais uma condição, né? Que é o módulo dele ser 1. E aí você tem que aplicar essa condição. Eu acho que é mais fácil eu trazer isso no começo da próxima monitoria, né? Uns exercícios prontos disso, do que falar especificamente agora. Mas a ideia é essa, você começa com um vetor genérico, né? E aí a partir disso você encontra o vetor. Então você maximiza isso daí a partir de, por exemplo, derivadas, né? Você quer encontrar o máximo de uma função no fim das contas. Pedro, Mas a ideia é essa. agora, se eu não me engano, acho que é tipo assim, a maior taxa de variação que eu vou ter no ponto, eu acho que ele é na direção do vetor gradiente. Tem um negócio assim. E, e, e eu É acho que verdade, é o verdade. valor da derivada é o módulo gradiente. Eu acho que tem alguma coisa assim. Eu não sei se foi isso que ela quis falar. Eu não lembro em relação ao módulo. Tipo assim, a maior taxa Não de é. variação do Tem, ponto. eu não Mas lembro de eu acho cabeça, que mas ela é tem algo na assim. direção do gradiente. É que a derivada direcional, ela pode, como tem a questão do vetor ser unitário e você trabalhar com produto vetorial, se você pegar produto escalar, perdão, se você pegar o produto escalar, ele tem uma multiplicação por cosseno. Então, cosseno vai ser máximo quando você tiver a mesma direção e o mesmo sentido. Vai ser o mínimo quando você tiver a mesma direção e sentido oposto. Aí, a partir disso daí, você consegue fazer umas deduções lá, que não lembro direitinho agora. Perfeito, perfeito. Então é o seguinte, ó. O que ele estava falando aqui é o seguinte. Eu pego o meu vetor gradiente, né? Então, eu vou ter aqui o meu vetor fx, fy, né? E aí eu vou fazer ele escalar, vou dar essa notação mesmo, com outro cara, né? Quando eu faço ele escalar com outro cara, eu posso usar isso aqui, mas eu também posso pensar eu posso multiplicar coordenada a coordenada, mas também posso escrever ele como sendo o módulo do gradiente, eu sempre esqueço o nome disso, vezes o módulo do U, né? Vezes o cosseno do ângulo entre eles. E aí o cosseno do ângulo entre eles é maximizado quando esse ângulo for zero, né? Então, quando o ângulo for zero, ou seja,
O máximo disso é dado por... Não vou escrever isso aqui porque eu não estou conseguindo pensar na parte matemática. Mas quando esse ângulo for zero, o que acontece? Esses vetores são paralelos, né? Logo, a direção U é paralela ao F, né? Tanto a direção quanto o sentido. Então basta você pegar o F e normalizar ele, né? Para achar a direção. E quando você quer minimizar isso, você vai querer que o cosseno seja 180 graus, porque daí isso aqui vai dar menos 1 e você vai ter o menor valor possível. Então você vai ter U também paralelo a ΔF, né? Delta não, ao gradiente de F, não tem nem setinha. Mas, então aqui o máximo vai ser dado por isso aqui, né? E o mínimo vai ser dado também por ele paralelo, porém, porém multiplicado por menos 1, você pode pensar, né? Porém o módulo... não sei como é que eu posso escrever isso, mas a ideia é essa. Você vai ter o vetor contrário, né? Então, se você tinha U, ele vai ser tipo o menos U. Né? Dá pra pensar nessa ideia, assim. O menos U vai ser paralelo em sentido e direção ao F. É Mas verdade isso. essa fórmula ele vai me dar, tipo, fazendo isso eu acho um módulo tipo, do vetor, módulo do... Não, isso aqui é a dedução. Isso Não, aqui é a sim, mas dedução. tipo, Mas o que isso está não, é falando para porque, não, você? tem essa forma de produto escalar entre duas coisas, só que eu não lembro se isso aí é para o módulo do produto, ou se é para o vetor em si. Acho que é para o módulo. Na verdade, da álgebra linear a gente tem o seguinte, ó. Se eu pegar um plano aqui, né? E aí eu pegar um vetor U aqui, U, e aí eu pego um outro vetor genérico V, né? Em que esse vetor V, ele está livre, então ele pode estar rodando, né? O produto escalar, ele é máximo quando o ângulo estiver aqui, né? Então, quando o V estiver aqui, eu vou ter o produto escalar máximo, né? Porque o módulo desse é positivo, o módulo desse, óbvio, né? O módulo é sempre positivo. O módulo do vermelho também é positivo e o ângulo entre eles é positivo. Quando o V está aqui para trás, vou pôr ele de amarelo aqui para trás, deixa eu ver se vai ficar. Perdi meu mouse. Não dá para pôr amarelo que eu não consigo enxergar. Quando eu ponho ele aqui para trás em azul, daí o V tem módulo positivo, o U tem módulo positivo e o ângulo é 180 graus, né? Daí o cosseno de 180 é menos 1. Então isso dá um resultado negativo, né? Não, E aí, esse produto escalar é o resultado, precisamente, da derivada direcional, né? Então, se a derivada direcional está maximizada e está negativa, então, pronto, né? Basicamente o que eu quero é um vetor paralelo a esse, na direção contrária dele e com módulo 1. é verdade, é porque eu estava Então, confundindo o que a aqui. gente pode concluir? Pode falar. Não, é que tipo, é que eu estava confundindo, porque a derivada direcional aí, ela vai ser um valor mesmo, tipo, não vai ser um vetor, assim. Eu estava confundindo isso. Ela é sempre um valor, a direcional, isso. Então aqui, ó, o que a gente pode concluir? Que o valor do máximo ele vai ser sempre 1 sobre o módulo do gradiente vezes fx, fy, né? E o mínimo vai ser menos 1 sobre o módulo do gradiente, e aí eu vou mudar o celular de lugar para enxergar, vezes, cadê? Vezes fx, fy, né? Então esse menos é para maximizar o negativo, né? E esse módulo é para eu garantir que eu estou com o vetor unitário. Mas como eu estou falando de direção, a ideia é essa. Boa pergunta que foi muito bem respondida por outra pessoa que não fui eu. Ô, Pedro, Obrigado, outra pessoa que não fui eu. Eu não lembro. Não. Oi. você pode voltar no exercício anterior? É só para eu ver a resposta final. Eu não anotei. O exercício anterior. Vamos lá. Derivada implícita.
Eu acho que esse aí. Aí, Esse aqui, né? aí, beleza. Tá, deixa eu ver se eu consigo pôr ele todo na tela. Ah, não, só o finalzinho. É isso. Peguei aqui. Beleza. E outra coisa, só te perguntar vocês vão falar alguma coisa de reta tangente na próxima monitoria? Ou não, já... Pode ser. Cara, é um negócio Reta pra montar a reta tangente. tangente a uma curva. Eu acho que alguns de acho que tem a ver um pouco com Lagrange, às vezes que pede isso. Porque Lagrange eu tô apoiando um pouquinho. Acho que a próxima monitoria deve me dar um help. Tá, vou treinar um eu tô também. Eu vou ter que estudar bastante. É meio. No Tem umas coisas de reta tangente que é muito com derivada implícita, às vezes. Ele Também, monta sim. curva e, tipo, nota que a reta tangente, se for duas variáveis, fica y menos y0 igual a derivada implícita de y em relação a x, vezes x menos x0, isso para duas variáveis. Essa é quando tem uma função y implícita. Uhum. Eu vi que alguns resolvem por isso. Mas beleza, então. Perfeito. Você vai postar esse doczinho aí? Vou postar o quê? As resoluções, o docs, o documento. Olha, o programa deu um Ixi, problema aqui que eu não meu tô conseguindo enxergar Deus! nada. Se eu conseguir salvar. Peraí, eu tenho Tudo que tá escrito virou quadrado. Nossa, eu tenho Shornal, mas é Se no eu outro conseguir PC. salvar isso. Mano, clica no desenho de salvar ali, ó. Acho que foi. Aquele desenho. Save file. Puta merda, aqui. Tá tudo também quadrado. Pior que ele não fala. Nossa. Salvar, eu acho que é o da esquerda. Se eu conseguir. Vamos ver. Deixa eu ver. Ctrl S, exatamente. Aqui é salvar. Mas aí o Ctrl S, ele vai salvar com o. Ele vai abrir uma janela. Bom, se eu conseguir salvar. Pra ele te dar o nome do arquivo. Tá. Monitoria. Olha isso, velho. 13 do. Então, quadrado. Ainda tá quadrado mesmo? E aí eu não sei nem onde ele tá salvo. Tá tudo quadrado. Meu Deus. Putz, aí. Olha lá, e ele provavelmente deu um erro aqui. Porque ele continua chamado unsaved document. E haja quadrado mesmo. Eu acho que se você reiniciar, eu não sei o Shore, não. Eu não sei também o sistema que você tá, mas o Windows, ele dá uma restaurada nas coisas. Aí, dá pra... Se eu conseguir imprimir ele como PDF. Agora sim, Pedro, se for só para salvar as notas, dá para. Eu não sei se o computador vai tancar. Aí, isso aí. Aí na janela, nessa Pode... janela. Aí, boa. Aí. Eu podia printar também a tela. Olha que vergonha, League of Legends. Mas beleza. 13. Valeu, Pedro. Tá, eu vou pôr lá naquela pastinha que eu mandei hoje por e-mail. A gravação também. Beleza, e é isso, gente. Obrigado pela presença. Obrigado a gente. Valeu. Daqui 20 minutos começa do Alexandre. Se vocês puderem colar lá. E quarta-feira tem mais. Tamo junto. Show de bola. Como é que eu paro de gravar? Eu que agradeço, meu querido. Eu tô tentando descobrir como é que para a gravação agora. Aqui. Acho que é no próprio Meet, não? Então, mas pelo celular eu não acho ele. Eu vou ter celular. que mexer no computador. Pelo celular, Porque o computador é isso, ele tá travadão. Está. Eu acho que se todo mundo sair, ele para também. Está premiado. Meu Deus. Tu começou a gravar pelo computador ou pelo celular, Pedro? Pelo computador. Na época que eu comecei a gravar, ele funcionava assim, 1h30. Eu vou encerrar a chamada para todos, porque eu acho que se eu fizer isso, ele para. Eu acho que ele salva então, direto. É isso. Ele salva direto, eu acho. Beleza. Valeu, Pedro. Obrigado pela presença, viu, meu querido, por toda a ajuda que você tem dado. Boa sorte nos estudos. Valeu. Foi.